Olá, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando algumas ideias contidas no ensaio Feminismo Decolonial, Contribuições para os Estudos Urbanos Feministas no Contexto Brasileiro. O meu nome é Kátia Ferreira de Oliveira e eu estou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Brasil. A partir da perspectiva do feminismo decolonial, esse ensaio apresenta uma revisão de trabalhos teóricos produzidos por importantes autoras feministas estadunidenses e latino-americanas, bem como relatos de feministas brasileiras sobre a experiência de viver a cidade cotidianamente como mulher negra, veiculados em mídia eletrônica nacional. Busca-se, com isso, sintetizar algumas reflexões que contribuam para a elaboração de estudos urbanos feministas, considerando o contexto brasileiro. Os estudos decoloniais e o feminismo decolonial. No campo das pesquisas feministas, desde o final da década de 1970, os trabalhos de intelectuais não brancas nos Estados Unidos contribuíram para uma melhor compreensão acerca da identidade de gênero feminina construída no contexto norte-americano e compartilham a preocupação com os múltiplos posicionamentos das não brancas norte-americanas. Feministas negras e chicanas como Gloria Anzaldúa, Patricia Hill Collins, Deborah King e Sheila Sandoval defenderam a existência de formas de consciências múltiplas e distintas entre essas mulheres. Anzaldúa aborda a noção de consciência de la mestiça. Collins formula o conceito de negras americanas como as de fora que estão dentro, e King a ideia de risco múltiplo. Todas essas reflexões destacam também a importância de se delimitar os estudos e análises de gênero a contextos locais e de serem levadas em conta especificidades sociais, culturais e históricas das identidades e experiências das mulheres. Na América Latina, a partir do final dos anos de 1990, como um movimento transdisciplinar de resistência política e epistemológica à lógica da modernidade e colonialidade, surge a noção de giro decolonial, definida pelo filósofo Nelson Maldonado Torres, integrante do grupo Modernidade e Colonialidade. O projeto decolonial, como também é conhecido o Modernidade e Colonialidade, surge de um grupo de intelectuais e ativistas latino-americanos que, em sua maioria, desenvolvem trabalhos em cursos de mestrado e doutorado em universidades nos Estados Unidos, no Equador, na Colômbia, na Venezuela e no Brasil. Parte de seus integrantes também vincula-se ao movimento indígena da Bolívia, do Equador, e ao movimento afrodescendente colombiano e ao Fórum Social Mundial. Dentre os intelectuais e ativistas participantes do grupo Modernidade e Colonialidade, que irão contribuir com as reflexões sobre o feminismo decolonial, destaca-se o sociólogo peruano Aníbal Quijano, que propõe o conceito de colonialidade do poder, referente à classificação universal e básica da população mundial a partir da ideia de raça, e a filósofa argentina Maria Lugones, que organiza parte de seus estudos feministas a partir do conceito de Quijano. Maria Lugones vai dar um passo à frente à teoria de Quijano, incluindo o gênero como parte que estrutura a colonialidade, como categoria que surge no vocabulário colonial e que até então não fazia propriamente parte das dinâmicas pré-coloniais. Essa constatação da filósofa dará origem ao chamado feminismo decolonial, que passará a denunciar a imbricação estrutural das noções de heteronormatividade, classificação racial e sistema capitalista. No ensaio Colonialidade e Gênero, Lugones busca expandir e complexificar a ideia de colonialidade do poder, aprofundando o conceito de gênero. Segundo a autora, no significado de gênero, estão inscritos de maneira central e dominante o dimorfismo biológico, relativo à dicotomia homem e mulher, a heterossexualidade e o patriarcado. Em sua crítica à teoria de Quijano, entende que o sociólogo não percebeu que esses três traços específicos compunham de maneira importante o significado hegemônico de gênero. Ao incluí-los, define o que chamou de sistema de gênero moderno colonial. Para ela, esse sistema é um importante instrumento para subjugação, dominação e exploração em todos os âmbitos da vida, tanto de mulheres quanto homens de cor, dissolvendo de maneira forçada e crucial os laços de solidariedade prática entre esses. Ressalta também a importância de se conseguir ler, perceber e entender a lealdade para com esse sistema de gênero, para que seja possível rechaçá-lo, a fim de que se produza uma transformação nas relações comunais desestruturadas pela colonialidade. Cabe destacar que esse conjunto de reflexões trazidos por Lugones estão orientadas a partir do pensamento crítico produzidos por grupos feministas e acadêmicos provenientes de diferentes lugares. Otte Curiel evidencia que o conceito de feminismo decolonial proposto por Lugones tem duas fontes importantes. De um lado, as críticas ao feminismo hegemônico em sua universalização do conceito de mulheres e seu viés racista, classista e heterocêntrico, produzida pelo black feminismo, pelas mulheres de cor,
chicanas, mulheres pobres, feminismo autônomo latino-americano, feministas indígenas e feminismo materialista francês, e de outro, a partir da teoria decolonial produzida pelo grupo Modernidade e Colonialidade. A partir desses diferentes estudos, então, foi colocada em xeque a versão da história eurocentrada e os conhecimentos produzidos pelas ciências sociais, e a produção de outras vozes e interpretações aparecem como uma das tarefas mais importantes para as mulheres racializadas e para o feminismo decolonial, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina. De acordo com Minhosso, a chamada perspectiva do ponto de vista, desenvolvida pela epistemologia feminista branca, será recuperada pela teoria feminista negra e de cor, que estabeleceu uma crítica aos seus métodos de produção do conhecimento, propondo que se utilize a experiência como forma efetiva de construção do saber. Perspectivas feministas decoloniais à luz da realidade brasileira. Segundo a antropóloga estadunidense Kia Lily Cadwell, em seu artigo Fronteiras da Diferença, Raça e Mulher no Brasil, desde a era colonial, as mulheres foram diferenciadas por práticas patriarcais que associaram matrimônio às mulheres brancas e relações sexuais mais ilícitas a não brancas. Ela entende que a identificação e o reconhecimento dos legados da escravidão no Brasil, em termos de dominação racial, de gênero e das desigualdades, conduziram à compreensão de que experiências sociais são diferentes para mulheres brasileiras negras e brancas, e que a relação entre ideologia patriarcal e racismo faz com que, por exemplo, questões comuns relativas à sexualidade, saúde reprodutiva e trabalho remunerado passem a ter significados diferentes para negras e brancas. Segundo a antropóloga brasileira Lélia Gonzalez, as contribuições das feministas brancas foram fundamentais para a discussão da discriminação com base na orientação sexual, mas o mesmo não aconteceu diante de outro grave tipo de discriminação, a de natureza racial. Lélia Gonzalez evidencia que o esquecimento da discriminação racial do feminismo branco pode ser explicado a partir do que alguns cientistas sociais caracterizam como racismo por omissão, e cujas raízes são encontradas em uma cosmovisão eurocêntrica e neocolonialista da realidade. Gonzalez também evidenciou que, no Brasil, a organização espacial das cidades é fruto de práticas coloniais que se materializam no território de forma a manter as condições de dominação da população não branca até os dias de hoje. Desde o início do período colonial, houve uma separação quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e por dominados, onde o lugar natural do grupo branco dominante está constituído pela Casa Grande, pelo sobrado e pelos belos edifícios residenciais. Enquanto isso, o lugar das pessoas negras está evidentemente no lugar oposto, onde a divisão racial do espaço se evidencia na existência das senzalas, das favelas, dos cortiços, das ocupações irregulares, dos alagados e dos conjuntos habitacionais periféricos. A arquiteta e urbanista Tainá de Paula, pesquisadora sobre os temas urbanos, eleita vereadora em 2020 pelo Rio de Janeiro, em seu artigo Diáspora Urbana às Cidades Reescritas, aponta que a exclusão dos negros da cidade, do ponto de vista legal no Brasil, teve como marco a Lei de Terras de 1850, que proíbe-os de terem acesso à terra, impedindo-os concretamente de se constituírem como parte do tecido urbano formal e do exercício construtivo da época. A autora também aponta para uma segunda diáspora ocorrida pelo processo de apagamento forçado das matrizes histórico-culturais africanas nas cidades brasileiras, tanto do ponto de vista concreto como simbólico e epistemológico, obrigando a população afrodescendente, maioria no país, a construir a sua própria cidade. Mais recentemente no texto, O que as mulheres têm a ver com o plano diretor, Tainá de Paula aponta que, no Brasil, os tomadores de decisão são, em sua maioria, reprodutores do privatismo oligárquico e do capital produtivo mais tradicional, ligados à construção civil, à logística, à hotelaria, à indústria naval, dentre outras. E que, portanto, as mulheres e também os jovens, as pessoas negras, as populações vulneráveis e os idosos são majoritariamente excluídos dos processos de decisão urbana. A inserção de mulheres com diferentes perfis no debate dos planos diretores reforça elementos estratégicos para a implementação de políticas urbanas de reparação e equidade de gênero, e os diversos movimentos de mulheres precisam absorver a discussão urbana. Segundo a arquiteta e urbanista e diretora executiva do projeto Arquitetas Negras, Gabriela de Matos, vários fatores contribuem para que a cidade não seja segura, e esses fatores podem ser potencializados levando em consideração o perfil das mulheres. Por exemplo, sua idade, sua raça e orientação sexual.
Ressalta também que as mulheres negras, por estarem historicamente e em maioria em situação de vulnerabilidade, são as que mais sofrem com os deslocamentos, com a falta de mobilidade e com o acesso à cidade. E que acessar a cidade envolve uma série de serviços públicos, como moradia digna, saneamento básico, transporte público eficiente, creches e oportunidades de trabalho. As mulheres no Brasil, sobretudo as racializadas, sofrem da mesma forma com a segregação nos espaços de representação política, que, quando conquistados, impõem inúmeros desafios para sua garantia e manutenção. Os depoimentos de Marielle Franco, vítima de assassinato político em 2018, e Talíria Petroni, mulheres negras eleitas vereadoras em 2016, denunciam que, desde a campanha, quando a candidata tem seu rosto estampado no panfleto, já começa a sofrer da violência machista e racista nas ruas. Depois de eleitas, são minoria num ambiente masculino, branco e conservador, enfrentando violências dos próprios colegas. Suas presenças, vestimentas e bandeiras incomodam a ponto de se tornarem alvos de xingamentos e ameaças, chegando mesmo às vias de fato. Para além do racismo praticado por pessoas brancas, que impacta negativamente as possibilidades das mulheres negras e indígenas terem acesso à vida política no país, a serviços públicos de qualidade e ao mundo do trabalho, o machismo também as atinge de forma diferenciada no uso do espaço público. Em 2018, a arquiteta e urbanista Bárbara Oliveira, em sua participação no evento Casa Vogue Experience, ao responder à pergunta "As cidades brasileiras são feitas para negros?", revelou que não consegue caminhar nas ruas e se sentir bem e segura em seu próprio país. A mulher negra no Brasil, além do racismo, sofre também com a hipersexualização de seu corpo, o que a transforma na carne mais barata do mercado, como diz a poesia de Elza Soares na canção A Carne. Por fim, destaca-se o depoimento da arquiteta urbanista e escritora feminista negra Stephanie Ribeiro, palestrante neste mesmo evento, que chamou a atenção sobre os elementos da arquitetura doméstica brasileira que ainda perpetuam as práticas coloniais de escravidão e que merecem ser revistos, como o quartinho da empregada, o elevador de serviço e a cozinha isolada, que segregam funcionárias e funcionárias e também os escondes. Considerações finais. Quanto da elaboração de estudos urbanos feministas no contexto brasileiro, faz-se necessário romper com a cosmovisão eurocêntrica e neocolonialista que impera na sociedade brasileira e dar visibilidade às experiências e às diferentes discriminações e opressões sofridas pelas diversas mulheres em seu cotidiano nas cidades. Apontar os privilégios da branquitude e evidenciar a indiferença e a responsabilidade do Estado patriarcal brasileiro frente às violências que recaem, sobretudo, sobre as mulheres não brancas, pobres e que fogem à heteronormatividade. Delimitar as análises a partir de contextos locais, levando em conta especificidades sociais, culturais e históricas. Fazer atenção a uma conceituação do ser mulher, interseccionando relações de raça, classe, sexualidade, gênero, geopolítica, dentre outros. Descentralizar a figura de mulher definida pelo feminismo clássico, rompendo com seu quadro teórico conceitual e argumentativo. E, por último, visibilizar, sobretudo, as realidades daquelas cujas vidas e histórias são subjulgadas e ocultadas pela lógica capitalista patriarcal, racista e heteronormativa. Grata pela atenção.